Boa tarde, pessoal. Vamos lá, vamos estudar hoje eletrodinâmica, começando então com corrente elétrica. Passando então aqui para a nossa apresentação, né? Então você vai ter, né, a definição da corrente elétrica, que é um movimento ordenado, né, com direção e sentido preferencial dos portadores de carga elétrica, né? Então repare que a gente fala em portador de carga porque a carga elétrica ela é uma propriedade de um corpo, né? Então ela não é a carga elétrica. Então, mesma coisa que você fala assim, olha, temos uma massa. Não, massa não é o corpo é que apresenta massa. Da mesma forma, um corpo pode apresentar excesso ou falta de carga elétrica. Carga elétrica qualquer objeto vai ter, porque todo objeto é feito de átomo, né? E no núcleo do átomo você vai encontrar o quê? Portadores de carga elétrica. Então quem está se deslocando são esses portadores. E aí, né, você tem a classificação dos condutores. Então é chamado condutor de primeira classe quando os portadores de carga elétrica são elétrons livres. Onde você vai encontrar isso? Nos metais e, por exemplo, no grafite. Condutores de segunda classe, né? Então aí você vai ter íons positivos e íons negativos. Onde você tem isso? Em soluções, por exemplo, em pilha, né? E condutores de terceira classe, que podem ser íons positivos, íons negativos e elétrons livres. Quando você tem, por exemplo, gases que estão ionizados. Tá? Então você tem, né, a classificação dos condutores de acordo com o tipo de portador de carga elétrica. Bem, e o que movimenta, né, esse portador? Né? Você poderia falar, uma força, ele estava em repouso ou, né, não tinha o sentido preferencial e você aplicou uma força e eles se deslocaram. Para aplicar uma força você teve que pegar e aplicar um campo elétrico. Tudo bem, está uma explicação correta. Só que o que a gente usa na eletrodinâmica é justamente outra explicação, né, que não vai abordar uma natureza vetorial, e sim escalar. Então, o que movimenta, né, o portador de carga elétrica é o que? É a diferença de potencial elétrico. Tá? Então, você tem mais energia numa posição e, espontaneamente, os corpos vão para onde tem menor energia potencial. É o teorema de energia potencial. Né? E aí, o que vai acontecer é, para aquele portador de carga elétrica negativa, onde ele vai ter menor energia potencial, é onde o potencial vai ser mais alto. Né? E para aquele que tem carga elétrica positiva, ele vai ter menor energia potencial, onde o potencial for mais baixo. Tá? Então a explicação se dá através de quê? De energia. Por quê? Porque aí você não vai ter que fazer um tratamento vetorial. E você sabe por onde ele vai passar, porque você vai ter um circuito. Então você não tem que ficar determinando trajetória a princípio. Né? Então veja, vamos imaginar que você tem um portador de carga elétrica positiva. Né? Então você tem dois pontos aí. Né? No ponto A o potencial é 110 volts, no ponto B é 0. 110 volts quer dizer o quê? Quer dizer 110 joules por coulomb. Então, se tiver a carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19, isso quer dizer que vai ter uma energia de 1,76 vezes 10 a menos 17 joules. E, espontaneamente, para onde ele vai? Ele vai para onde vai ter menor energia potencial, ele vai para o zero. Então, o sentido, né, vai ser do maior potencial para o menor. Contudo, quando você tem um portador de carga elétrica negativa, né, então você solta ele aqui, onde o potencial é zero. Mas aqui, onde o potencial é 110 volts, 110 joules por coulomb, né, e se a sua carga for negativa, por exemplo, for menos o valor da carga elementar, então aqui nesse ponto ele vai ter menos 1,76 vezes 10 a menos 7 joules, 10 a menos 17 joules. Então ele vai daqui para lá, ele vai no sentido contrário. Tá? Então, portador de carga positiva tende a ir no sentido, né? E para o mesmo DDP, para a mesma diferença de potencial, a carga negativa vai no sentido oposto. Tá? Então, a gente vai combinar qual é o sentido convencional da corrente elétrica. Ela vai ser contrária a um movimento dos portadores de carga elétrica negativa. Por quê? Vamos voltar lá no começo da aula. Né? Repare aí na tabelinha de condutores. Primeira classe, elétron livre, carga negativa. Segunda classe, íons positivos e negativos, então tem o negativo. Terceira classe, íons positivos, negativos e elétrons livres, também tem o negativo. O que é comum aos três tipos de condutores é o que? Portador de carga negativa. No condutor de primeira classe não tem portador de carga positiva. Tá? Então eu vou pegar como referência,
né, o movimento do portador de carga negativa, né, porque senão eu não tenho como trabalhar justamente com o caso mais importante. Tá certo? Mas é um sentido convencional. Então eu digo que o sentido da corrente elétrica é contrário ao movimento do portador de carga negativa. Tá? Tá combinado aí. Tá certo? Intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica média é definida como a variação de carga por tempo. Então, né, você vai ver qual é a carga que está passando, vai dividir pelo tempo e isso vai te dar a intensidade. Veja, essa é uma definição didática para a gente entender o que é corrente. A definição legal do que vem a ser o ampere, né, no Sistema Internacional de Unidades, é diferente, porque o ampere lá é uma grandeza de base. Então, vai ficar a definição legal, de acordo com o SI, para nossas últimas aulas de eletromagnetismo. Agora eu vou dar uma definição didática que não é a definição do SI. O que é o ampere? O ampere vem a ser aquela intensidade de corrente que vai ser igual a 1 coulomb por segundo. Então você vai ter um condutor, nesse condutor se estiver passando 1 coulomb a cada segundo, quer dizer que você tem ali 1 ampere. Se eu for trabalhar de acordo com o sistema internacional, o que acontece? Eu vou falar que o coulomb, né, é 1 ampere vezes o segundo. Por quê? O coulomb é derivado. Fundamental aí é o ampere e o segundo. Tá? Então vamos pegar a nossa definição didática, né, nas nossas últimas aulas de eletromagnetismo, que vai acontecer em breve, né, aí você vai ter lá a definição legal do que vem a ser o ampere, tá bom? E de acordo com o efeito magnético dele. Segunda propriedade do diagrama de corrente por tempo. Então, se você tiver um gráfico de corrente por tempo, ou intensidade de corrente por tempo, se você calcular a área, você achou qual é a carga. Tá? Aí no desenho que está sendo apresentado, você tem uma curva. Como no colegial a gente não aprende a calcular a área embaixo de curva, né, para você vai cair uma figura que você conhece, ou um trapézio, né, um retângulo, alguma coisa que dá para você calcular. Né? Para calcular numa figura como essa, você teria que ter cálculo integral e você ainda não viu isso só na faculdade. Tá? Bem, classificação das correntes elétricas. Você vai olhar para o gráfico, né? E aí, num caso como esse, em que você tem a corrente constante, então isso aqui vai ser uma corrente contínua constante. O que está acontecendo? Você deve ter o portador de carga num movimento, né? Somente num sentido. Mas você podia ter, por exemplo, esse aqui, uma corrente alternante. Tá? Então, nesse caso, o que está acontecendo com o portador de carga? Ele vai e volta, vai e volta. Ele não vai só para um lado e nem só para o outro. Ele fica, né, aqui oscilando, né? E, por exemplo, na nossa rede, né, é 60 Hz a frequência, quer dizer, 60 vezes por segundo ele fica se movimentando de um lado para o outro. Tá? Outros países adotam uma outra frequência, se eu não me engano, o Paraguai mesmo é 50 Hz. Tá? A nossa aqui no Brasil que é de 60 Hz. Bem, efeitos magnéticos da corrente elétrica. Então, um deles é o efeito magnético. Quem é que descobre isso? Oersted. Tá? Então, o que acontece? Se você passar uma corrente elétrica, ela vai girar no seu entorno um campo de indução magnético. Então, por exemplo, imagine que você tem aqui a situação, né, dessa primeira figura, que está aqui aberto o circuito, não passa a corrente e a bússola dá uma direção, dada pelo campo magnético terrestre. Quando você passa a corrente, você vai conseguir uma deflexão, essa bússola vai virar, né, e vai apontar justamente para onde o campo é um campo resultante. Tá? Então, perceba que existe um efeito magnético aqui na passagem da corrente elétrica. Outro tipo de efeito é o efeito químico. Quer dizer, quando você passa a corrente elétrica por um material, pode ser que você promova uma reação química. Aqui no caso é a pilha de Daniel, mas eu me lembro também do caso de eletrólise. Se você passar uma corrente elétrica pela água, você vai quebrar as moléculas e você vai ter lá o hidrogênio, né, e o gás oxigênio. Né? Então, quando você passa a corrente por um material, você pode estar provocando, né, uma corrente elétrica. Outro efeito é o efeito luminoso. Né? Quando você tem uma descarga elétrica, né, você pode ter lá a emissão de luz.
Inclusive, né, essa figura eu peguei daquele filminho que eu passo no final da aula. Quando termina a aula, passo um filminho. Eu tenho um aparelhinho como esse que fica fazendo o seu raio particular, né? Na verdade aqui, vários raiozinhos dessa atmosfera controlada. Tá? Se você não reparou, no final da aula de hoje, observe lá o vídeo, né, dessa descarga na hora que toca a musiquinha. Tá? Então tá aí o efeito luminoso da corrente elétrica. Tá? Outro é o efeito térmico. Então aqui você tem uma lâmpada, né? Você passa a corrente por esse filamento, ele vai ficar muito quente, né? Então esquenta, né? E vai ficar incandescente. Então aí ele vai emitir luz. Lâmpada de filamento, né? Quer dizer, o emitir a luz aqui na verdade está acontecendo emissão de luz porque o material ficou muito quente. Então primeiro você teve efeito térmico nesse caso. E efeito fisiológico, né? Então, se você levar um choque, né, uma das reações é você ficar irritado, outra você ter uma contração muscular, né? Então, quando você recebe uma descarga, né, você está sujeito a esse efeito fisiológico da corrente elétrica, né? E inclusive é muito perigoso dependendo do caminho que faça, principalmente se passar pelo coração, né? No caso, se você tiver somente 2 pontos, que a corrente entra por um ponto e já sai pelo outro, sem passar pelo coração, não é, né, tão perigoso assim. Mas a melhor coisa que você faz é não receber, né, a descarga. Bem, tipos de associações entre os dispositivos elétricos. Então você vai ter o quê? Em série e paralelo, os dois básicos. Tá? Então, quando que está associado em série? Quando a corrente que passa por um, passa pelo outro também. Então você pode dizer que esses resistores R1, R2 e R3, né, estão todos eles associados em série. Em compensação, nessa outra situação, o resistor R1 e o R2 estão associados em paralelo. Por quê? Porque a mesma DDP alimenta os dois. Então, em série, quando a corrente é a mesma, né, em paralelo, quando, né, a mesma tensão está alimentando os dois. Tá? E você pode ter a mista. Então, por exemplo, você pode dizer que R1 e R2 estão em paralelo e da resistência equivalente desses dois está associada em série com o R3. Tá? Mas o R3 não está em série com o R1 e o R3 não está em série com o R2. O R3 está em série com o valor equivalente da associação do R1 e do R2. Tá bom? Circuito elétrico. Então, quando você vai ter um circuito, o que significa? Significa que você tem um caminho, pelo menos um caminho fechado. Então, veja, eu tenho aqui um circuitinho simples, né? E percebam que eu tenho pelo menos 3 caminhos fechados. Eu tenho aqui, ó, A, B, E, F, A é um caminho. A, C, D, F, A é outro caminho. B, C, D, E, B é outro caminho. Tá bom? Então, na verdade, cada um desses que eu falei, né, são malhas. Então a malha é um caminho fechado e o circuito tem que ter pelo menos uma malha. Tá? Tem outros elementos que a gente acaba estudando, né? Além da malha, você vai ter o que? O nó. O nó é onde tem divisão ou junção de corrente. Então você tem aqui o nó B, né, e o nó E, que são os mais significativos. Aqui no caso, né, o A, o C, o D e o F também são chamados de nós, mas aqui você não vai tirar nenhuma equação que vai fazer proveito, porque a corrente que chega, né, aqui está saindo toda ela por aqui. Na verdade, você tem a lei dos nós. A corrente que chega no nó é igual à corrente que sai. Então aqui você pode dizer, ó, a corrente nesse ramo é um pedaço. Né? Então no ramo AB, ela se divide, né, nesse outro ramo e nesse outro aqui. Então se aqui você vai falar que tem I1, aqui I2, aqui I3, você vai falar que I1 é igual a I2 mais I3. Tá? Então nó, caminho, ramo e malha. Tá? São os elementos do circuito. Instrumentos de medida. Então você tem instrumentos que vão estar mostrando para você corrente, né, e tensão. A princípio, depois você tem ainda outros que a gente vai ver. Por enquanto, vamos ficar com esses dois. Então, o que o amperímetro mede? Ele vai medir qual é a intensidade da corrente. Bem, esse amperímetro ideal, a princípio, ele não vai interferir na medida que está acontecendo. Então, ele deve ter uma resistência muito baixa, né? Ele é colocado em série no ramo que ele está medindo a corrente. Né? E depois, mais para frente, numa outra aula, a gente fala do amperímetro real. Esse aqui é só o ideal.
É uma idealização. Então, o que seria o amperímetro ideal? É aquele que não vai perturbar o circuito, vai medir o valor da corrente no ramo e é usado em série no ramo que você está medindo. O que é o voltímetro ideal? É aquele que vai medir tensão, vai ser colocado em paralelo e também não deve alterar. Tá? Então, se o amperímetro, para não alterar, porque ele foi colocado em série, né, para não alterar a medida, ele deve ter uma resistência muito baixa, idealmente falando, 0. O voltímetro, como ele também não deve alterar a medida, e ele vai ser colocado em paralelo, então ele deveria ter uma resistência infinita. Né? Na verdade, você vai ver que nem acontece nenhuma coisa em outra. O amperímetro real ele vai ter uma resistência baixa, mas não vai ser 0. E o voltímetro real ele vai ter uma resistência alta, mas também não vai ser infinita. Tá? Mas aqui, a princípio, né, eu estou mostrando para vocês o modelo. Né? Então esse é o modelo que a gente vai usar. Qual que é o símbolo? O símbolo é esse aqui, então do amperímetro e esse outro aqui do voltímetro. Tá bom? Essa equaçãozinha dá para falar para vocês que vocês vão usar no vestibular que vocês vão estar fazendo há pouco. Tá? Então você tem aqui a relação entre potência, corrente e tensão. Tá? Então você tem P igual a I vezes U. Né? Para memorizar, π. Tá? Corrente é igual, potência é igual a corrente vezes tensão. Pode memorizar isso aí, porque certamente vai aparecer nos vestibulares que você vai estar prestando. Tá bom? Aqui em cima tem a deduçãozinha para você. E aí, a gente começa a falar de valor nominal e valor aplicado. O que vem a ser isso? Quando você tem um aparelho, esse aparelho ele tem uma especificação. Então, o que é isso? Seria a utilização ideal do aparelho. Então você compra uma lâmpada ela é 110 volts, né, 200 watts, 100 watts. Então você fornece desses três elementos, né, que eu falei que é corrente, tensão e potência, você fornece 2 e o terceiro você usa a equação e resolve. Né? Então para a lâmpada, a tensão nominal é potência, né, que você vai ter, e a tensão. Você sabe qual é a lâmpada. Você vai comprar uma lâmpada, né, você fala, eu quero uma lâmpada de 60 watts, né, para usar na rede que é 110 volts. Né? Fusível. Fusível, você vai dar qual é a amperagem que ele vai aguentar, qual a corrente, então você vai dar a intensidade de corrente, e qual a tensão que ele está submetido. Você vai comprar um fusível para carro, a bateria é 12 volts, e ele tem que aguentar 10 amperes. Né? Então você não vai dar a potência, você vai dar corrente e tensão. Se você quiser a potência, você usa a equação e descobre. Tá? O que é o valor aplicado? O valor aplicado é o que você fez. Né? Então, uma coisa é a especificação, outra coisa é o que você fez. Então, eu comprei uma lâmpada que é para usar no 110 volts. E, por engano, eu coloquei no 220 volts. E queimou a lâmpada. Então, o valor aplicado, né, no caso aí o 220 volts, é maior que o valor nominal. Então tem muito exercício desse tipo. Ele fala para você o valor nominal, fala o valor que foi aplicado e pergunta o que acontece. Tá? E aí, né, nós temos aqui uma tabelinha para resumir o assunto. Se o valor nominal é maior que o valor aplicado, então, por exemplo, você tem uma lâmpada que é 220 volts e você colocou no 110, né, ela vai funcionar, mas não vai estar emitindo toda a potência que deveria. Né? Então ela não funciona contento. Ou ainda, você tem uma televisão que é 220 volts e você colocou no 110 e ela não funciona. Tá certo? Quando você tem, então o segundo caso agora, o valor nominal igual ao valor aplicado, então agora ele está funcionando normalmente. Né? Isso não quer dizer que ele vai durar para sempre. Né? Tem um filme, não sei se vocês já viram, vale a pena ver, que é a obsolescência programada. Quer dizer, ele vai funcionar e vai ter a vida útil média que o fabricante espera. Né? Vamos lembrar que o fabricante de lâmpada ele quer vender novas lâmpadas. Se a sua lâmpada não queima nunca, ele vai quebrar. Então, ela vai funcionar de acordo com o que o fabricante espera. E vai durar o tempo que ele espera. Né? Mas seria, vamos dizer assim, a situação ideal. O valor nominal é igual ao valor aplicado. E, finalmente, você tem
o valor aplicado maior que o valor nominal. Aí então vai durar pouco. Então aí o que pode acontecer é que o seu aparelho vai quebrar. Então você coloca lá um rádio que é para funcionar no 110 volts e você colocou no 220. Você vai ver que ele vai tocar, que vai ser uma maravilha, um som maravilhoso e pum, queimou. Era uma vez. Ou então uma lâmpada, né, que é para funcionar no 110, você coloca no 220. Ela vai brilhar, que vai ser uma maravilha. Só que ela não foi projetada para dissipar aquela potência. E aí ela queima. Né? Então é isso que acontece. Tá? Então tem muito exercício de vestibular que aborda justamente isso. Tá? Vale a pena você, né, lembrar disso aí. Apesar que acho que todo mundo já está cansado de saber isso. Tá? Então veja. Primeiro exercício. Uma das grandezas que representa o fluxo de elétrons que atravessa um condutor é a intensidade da corrente elétrica, representada pela letra I. Trata-se de uma grandeza o quê? Vetorial? Não, né? Escalar, porque é definida pela razão entre grandezas escalares, carga elétrica e tempo. Vetorial, pode esquecer. Escalar, porque o eletromagnetismo? Não. Vetorial não. Então a resposta é a resposta B. Tá? O que acontece aí é o seguinte, vamos imaginar que você tem uma corrente de 5 amperes, né, e naquele ramo que está ali está passando 2. Então embaixo está passando quanto? 3. Você soma número, grandezas escalares. Você não vai ver qual é o ângulo, né, que nem a gente trabalha com vetor, para saber qual é essa outra aqui. Tá? Então é grandeza escalar. Você não vai trabalhar com vetor agora. Tá bom? Você usa vetores na eletrostática, na eletrodinâmica, são grandezas escalares. Tá? Segundo exercício. Uma das especificações mais importantes de uma bateria de automóvel é o ampere-hora, uma unidade prática que permite ao consumidor fazer uma variação prévia da durabilidade da bateria. Em condições ideais, uma bateria de 50 ampere-hora funciona durante 1 hora quando percorrida por uma corrente elétrica de intensidade de 50 amperes, ou durante 25 horas se a intensidade for de 2 amperes. Na prática, o ampere-hora nominal de uma bateria só é válido para correntes de baixa intensidade. Para correntes de alta intensidade, o valor efetivo do ampere-hora chega a ser 1/4 do valor nominal. Tendo em vista essas considerações, pode-se afirmar que o ampere-hora mede o quê? Então, vamos lembrar. Ampere é corrente, né? Mede é unidade de corrente. Hora é unidade de tempo. Então, quando você multiplica unidade de corrente por unidade de tempo, está multiplicando, isso vai dar o quê? Vai dar a quantidade de carga. Né? Então, resposta certa aí é a resposta E. Você vai ter carga elétrica. Está mostrando para você qual é a carga, só que ele não está colocando a carga em coulomb, ele está colocando em ampere-hora. Então ampere-hora o que é? Carga, só que está fora do sistema internacional. É isso, é uma unidade prática, tá? Porque, né, corrente vezes tempo dá carga, tá certo? Terceiro, uma pessoa pode levar grandes choques elétricos ao tocar os fios da instalação elétrica de sua casa. Entretanto, é frequente observarmos pássaros tranquilamente pousados em fios desencapados da rede elétrica, sem sofrerem esses choques. De fato, né? Por que pode ocorrer o choque no primeiro caso e não ocorre no segundo? Bem, o que acontece aí é que o pássaro, ele coloca, né, ele toca um ponto só do fio. Então ele não está submetido a uma tensão, uma DDP. Mas se ele encostar em 2 fios, né, ele vai levar um choque, né, bastante grande, tá bom? Então o problema nosso, né, é que você encosta num fio, né, e o seu pé está no chão, então tem uma tensão ali. E aí, tem uma tensão, você vai tá sujeito a uma corrente elétrica, né? Tá certo? Então o problema do pássaro é que ele encosta só num ponto, ele não encosta no chão, não encosta em mais nada, então ele está submetido a um potencial, mas não uma diferença de potencial. Por isso, tá? É isso que acontece aí. Se você tivesse uma DDP, aí a coisa ficava feia. Quarto, esses circuitos representam uma pilha ligada a 2 lâmpadas e uma chave interruptora.
A alternativa que apresenta circuitos elétricos em que a ação da chave apaga ou acende as duas lâmpadas simultaneamente é qual? Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Então repare que nesse primeiro caso, se você fechar a chave, vai passar corrente nos dois, ou se abrir, não passa em nenhum dos dois. Nesse segundo caso, se você fechar, vai apagar só essa lâmpada, a outra continua funcionando. E nesse outro, né, essa aqui está sempre acesa, né, e essa outra também. E a chave aqui está em curto. Né? Na verdade, quando você fecha, apaga essa aqui. A corrente vem, passa por aqui e deixa aquela lá sem energia. Né? E quando fica aberto, passa pelas duas. Então a resposta aqui é a resposta A. Tá? Quinto exercício. A potência dissipada por um chuveiro elétrico é de 6 kW, né? 6.000 watts. E se o preço de cada quilowatt-hora, né? Então quilowatt-hora é a unidade de energia, é de 50 centavos, determine o custo mensal de banhos quentes diários de 20 minutos de duração. Então esse tipo de exercício também aparece e vale a pena você saber resolver. Vamos lá. Então você tem que potência é igual a energia por tempo. Então a energia é igual a potência vezes tempo. Tá? Então a energia é igual. A potência é 6 kW, né, vezes o tempo. E qual que é o tempo? Então vamos lá. O tempo ele deu é de 20 minutos. 20 minutos é 1/3 de hora. Tá? Mas são banhos quentes diários. Né? E eu quero saber o custo mensal. Então eu vou multiplicar isso por 30. Então o tempo que eu tenho são de 10 horas no mês. Né? Então o tempo que eu vou pôr aqui é 10. Da onde veio esses 10? Veio, né, dos 20 minutos diário. Tá? Que eu tenho que multiplicar por 30. Então a energia que foi gasto, né, foi de 60 kWh. E aí vamos fazer uma regra de 3, porque se eu sei que 1 kWh custa 50 centavos, então se eu tenho 60 kWh, isso vai dar X. E portanto isso é igual, né, a 30 reais. Tá? Mas eu acho que o valor aí deve estar desatualizado, viu gente? Eu acho que o valor aí deve ser um pouquinho maior do que esse. Em todo caso, tá bom? Sexto, para instalar uma máquina de lavar roupas são utilizados fusíveis que desligam automaticamente quando a corrente excede um valor pré-escolhido. A seguir estão indicados alguns valores fusíveis disponíveis com as correntes máximas que suportam. Então, se a rede elétrica é de 220 volts, qual o fusível de menor valor que pode ser usado para instalar uma máquina de 1.400 watts? Então, vamos lá. Então, eu tenho o seguinte, que potência é igual a corrente vezes a tensão. Sei que a potência é de 1.400, né? Quero saber qual é a corrente e tenho que é 220 volts a rede. Então, isso vai dar 1.400 dividido por 220, o que vai dar uma corrente de 6,4 amperes. Tá? E aí eu tenho o seguinte problema, tenho que escolher uma dessas respostas. Se eu escolher, né, 5, o que acontece? Vai queimar, porque vai passar 6,4. Então eu tenho que pegar o próximo que aparece. Então eu vou ficar com quem? Com 10. Tá? Se eu pegar 2 ou 5, queima o fusível. Aí não vai funcionar. Então eu vou pegar o de 10, né? E aí ele aguenta o 6,4. Se passar de 10, o que acontece? Aí o fusível queima e protege a instalação. Tá? Então essa que é a ideia. Tá bom? Bem, moçada, sugestão. Entra no Moodle,
pega, né, a nossa listinha, né, tem lá os exercícios propostos, tá? Se tiver um livro, faça um estudo pelo livro, né? Pega o capítulo que tem a abordagem de corrente elétrica, está começando o tópico de eletrodinâmica, né? Porque essa parte é uma parte importante. Daqui a pouco eu volto. Até mais.